Namastê. Bom dia, seres de luz. Tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão? Então vamos para mais um dia de luz e de amor. Então, gente, hoje eu senti de falar sobre autoestima. O que é autoestima, né? Esse foi um dos assuntos em que... Deixa eu mirar um pouco a música aqui. Foi um dos assuntos em que eu aprendi com a No agora nos pacotes, né? E me trouxe muito entendimento, assim, para várias coisas que eu pensava que era autoestima, né? Porque quando eu ouvia a palavra autoestima, sempre vinha essa questão relacionada à beleza, né? Tipo, é algo externo. E quando você realmente vai parar pra ver o significado da palavra autoestima, ela é totalmente diferente, pelo menos do meu entendimento, né? Do que era autoestima. E a autoestima, ela tá muito relacionada aos nossos valores, né? Tanto positivos quanto negativos, assim, que a gente identifica em nós, né? Que a gente olha e o que é positivo e negativo, enfim, da nossa imagem, né? Daquilo que a gente está transmitindo para as pessoas. E daí eu fui meditar sobre, né? Porque como a autoestima está relacionada aos nossos valores, é importante a gente olhar para isso, né? E tentar entender quais são os nossos valores, né? O que é importante para mim em relação de valor? O que eu gostaria de viver nessas experiências que o divino tá me trazendo? Que daí a gente volta pro nosso mantra. Esse é o mantra em que a minha mestra me ensinou até, foi nessa aula. Tava revendo um trechinho aqui agora de manhã pra relembrar. E é muito importante relembrar essa conexão com o divino, né? Porque no final é tudo entre eu e Deus. E daí quando eu fui parar pra pensar sobre, né, autoestima, e comecei a acessar algumas memórias, assim, né, porque é maluco, assim, esses atendimentos de cura energética que eu faço todas as quartas. A gente tem um assunto da semana e depois, durante a semana, você vai trabalhando esse campo, né, de energia do determinado assunto. E aí, quando eu fui parar pra ver autoestima, se eu tinha autoestima, né, eu fui ver que a minha autoestima ela era muito baixa, ela era muito fraca, porque os meus valores, eles eram fracos, né? Então eu comecei a olhar assim a minha trajetória e ver como é que tava a minha autoestima. E eu fui acessando essas memórias e percebendo que ela era muito fraca porque eu não tinha essa força interna, sabe? Essa coisa de dizer o que eu gostaria de viver. Eu nunca parei pra pensar sobre isso, né? Que tipo de experiência que eu quero viver, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu ia muito, tipo, na onda das outras pessoas, sabe? Eu ia muito nesse sentido, assim. Eu não tinha essa coisa interna comigo de dizer, não, isso aqui não é legal. Eu tinha uma intuição muito forte relacionada às pessoas, né? A atração, assim, essas coisas. Mas de experiência do que eu queria viver, o que era certo, assim, tipo, pra minha consciência, eu tinha isso muito fraco. Então eu acabei experienciando várias coisas assim que hoje eu vejo assim, não precisava, mas enfim, é sagrado igual. Mas eu consegui perceber que a minha autoestima era muito fraca, ela era muito baixa. Por causa disso,
porque eu não tinha esses valores fortes dentro de mim. E aí meditei sobre isso e vi, assim, que muitas experiências era sobre isso, assim, né? Só que foi muito importante também passar por elas, porque foi a partir delas que eu consegui ver o que eu queria viver e o que eu não queria viver, né? Então, quando a gente fala de autoestima, a gente não tá falando dessa parte externa, né? Do autocuidado, tipo, cuidar do cabelo, cuidar do corpo. A gente foge disso. A autoestima está relacionada aos seus valores, aos seus princípios. Então é muito importante a gente pegar como prática, né? E isso é uma prática que a gente pode fazer, é anotar quais são os meus valores, né? Que tipo de experiência eu quero viver, por exemplo, num relacionamento. No relacionamento eu quero ver x coisas, porque eu quero isso, isso e isso. No trabalho eu quero isso, isso e isso. Porque quando a gente tem essa base fortalecida dentro de nós, dos nossos valores, a gente tem autoestima. E essa autoestima interna, esse trabalho interno, vai fazer com que você se torne uma pessoa forte no mundo. Uma pessoa com uma estrutura emocional para lidar com tudo que vem até você. Porque outra coisa que eu pensava também, né, e que era tipo assim, tá vindo pra mim é porque o divino tá me trazendo, porque eu preciso experienciar essa coisa. E na verdade não. Porque quando você tem essa base, né, essa força interna, esses valores fixados dentro de você, não é qualquer coisa que chega que você tem que experienciar, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de relacionamento, daqui a pouco chega alguém. Você tem a base de valores de um relacionamento, aqueles valores que você acha que é importantes para você viver em um relacionamento. Mas chega alguém, uma pessoa bem aleatória, que tipo, não tem nada a ver com você daqui a pouco, né? E que, enfim, não é uma pessoa que você sente que teria um relacionamento saudável, né? Só que você, sei lá, daqui a pouco você tá se sentindo muito sozinho. Enfim, você pode estar passando por uma determinada experiência no agora em que você resolve se relacionar com essa outra pessoa. Voltando, não que esteja errado, mas quando você tem essa base forte em você, você se torna uma pessoa mais seletiva. Você se torna uma pessoa mais consciente, observadora da sua vida, do que está vindo. É tudo entre você e Deus. Mas quando você consegue entender isso, ver, você percebe, consegue entender, né? Tipo, nossa, essa experiência tá vindo, mas essa experiência não tá de acordo, ela não tá alinhada com o que eu quero viver. Vale a pena ou não vale? Aí você tem a sua soberania, né? Você tem a sua escolha de dizer, não, eu quero viver isso aqui com essa pessoa porque eu acho que é importante, eu sinto que tem algo aqui que eu quero viver. Ou não, tipo, não, essa pessoa aqui não tô sentindo que vai ter uma troca, né? Que vai ter uma reciprocidade daqui a pouco. Então você simplesmente fecha isso, né? Fecha o núcleo. Não vou iniciar esse núcleo, vou fechar. Então, a autoestima está relacionada a isso, aos seus valores. E quando você tem isso dentro de você muito forte, você tem essa força interna, para que quando chegam as experiências para sua vida, você vai saber ter a ação correta de dizer, não, é isso que eu quero viver, ou dizer, não, isso aqui não tá coerente com o que eu quero viver, né? E aí agora, fazendo todo esse trabalho, né, principalmente agora vendo essas questões que eu tô trazendo aqui pra vocês da jornada e desse trabalho interno, por isso que eu falo, né, que o nosso primeiro pilar aqui da jornada foi o autoconhecimento. E eu vou sempre bater na tecla do autoconhecimento, porque é real, a gente precisa se conhecer, a gente precisa aprender ou reaprender a ver esses valores internos
E eu sei que muitas dessas coisas que eu trago aqui, pelo menos na minha realidade, né? Não sei como é que é a realidade de vocês, mas a gente vai compartilhando com o tempo. Eu nunca tive um curso, nunca tive alguém que me ensinasse, me dissesse isso. Gabi, tu tem que se autoconhecer. Quais são os seus valores? O que tu quer viver na tua vida? Sabe? Quais são os relacionamentos que você quer atrair? Então, assim, tudo que eu aprendia era através de ouvir outras pessoas, né? Outras pessoas experientes. Então, isso foi o que me ajudou muito a atrair determinadas coisas para minha vida. Mas, igual, eu me sentia muito perdida em vários assuntos, assim, em várias áreas, né? E eu vejo o quanto esse trabalho é importante, né? O quanto é importante você realmente se autoconhecer e ver quais são os valores que você quer levar para sua vida, que são importantes para você. Porque quando você tem essa base forte e, por exemplo, vem um relacionamento para você e que daqui a pouco não tem algo que tá te fazendo bem, você sabe estabelecer limites. Você sabe dizer assim, não, eu não quero viver isso aqui. Tipo assim, você consegue olhar para o conflito que você tá, né? E ter essa prática de olhar para esse conflito, daqui a pouco sair dele um pouco, parar, meditar sobre e dizer, ok, tá sendo manifestado isso aqui na minha vida. O que isso quer me dizer? E aí você para, medita sobre e traz essa clareza interna. Você vai lembrar dos seus valores, daquilo que você, desde o início, daqui a pouco desse relacionamento, você queria viver. E que em um determinado tempo isso se perdeu. E aí você tem que retomar. E aí quando você consegue ter esses valores fortes e quando você consegue fazer esse autoconhecimento, parar para olhar o que está acontecendo no externo, você consegue manifestar a vida que você quer, né? Tem uma frase que eu tenho tatuada no meu braço, que é: "Sou criadora de vida aqui em La Tierra". E eu amo muito ela por causa disso, porque ela me faz lembrar que eu sou criadora da minha vida. E se eu sou criadora da minha vida, eu posso respeitar esses valores que eu tenho dentro de mim, que hoje eles são fortes. E que se algo não está de acordo com o que eu quero viver, eu tenho a minha escolha de fazer diferente, né? Então a autoestima, ela está relacionada a isso. Não é, né? Pelo menos o que eu pensava, não é essa parte externa, estética, da beleza. A autoestima está relacionada aos seus valores, aos seus princípios, aquilo que é importante para você. Então, como prática que eu posso deixar para vocês e que hoje eu vou deixar lá no Telegram também, é sobre isso. A gente parar para olhar quais são os nossos valores. E aí a gente pode fazer isso em todas as áreas da nossa vida, né? Quais são os meus valores em relação ao relacionamento que eu quero ter, ao meu trabalho, ao ciclo familiar, né? O que quero que os meus familiares respeitem, né? Tipo assim, quais são os limites que eu tenho que pôr ali em determinado tempo, quando, por exemplo, alguém começa a ser invasivo com você e você precisa ter isso forte para pôr limites, porque é outra coisa que eu ando aprendendo muito e que faz muito sentido para mim, é impor limites, né? Não é porque aquela pessoa daqui a pouco conhece você, conhece a sua história, que ela tem o direito de falar algo, de achar alguma coisa, de dizer, não, mas eu acho que tu tem que fazer isso aqui, porque isso que tu tá fazendo não tá certo. Mas a gente tem que lembrar que é a nossa experiência, é a nossa reencarnação. É você que sabe o que é importante para você e não o outro. Então a autoestima, ela também está relacionada a isso. A ver que em determinados momentos da vida pode ser que venha esses conflitos,
essas pessoas, né? O divino manifestado ali. Que é pra você só resgatar isso. Não, tipo, eu quero viver isso. E se a pessoa tá interferindo, eu tenho que pôr limites. Tenho que dizer pra ela, não. Hoje eu quero viver isso aqui e você tem que respeitar a minha escolha. Ponto. Não precisa brigar, não precisa se odiar, né? Porque daí a gente volta pro amor, porque a gente tá aqui somente pra amar todas as pessoas, amar tudo que vem sendo demonstrado para você no externo, é resgatar esse amor. Então eu vejo que a autoestima ela é relacionada a isso, né? Não é essa parte externa, é essa parte interna sobre os seus valores, aquilo que você quer viver, o que você quer experienciar aqui, porque tudo é merecimento, a gente pode tudo nessa vida, só que a gente precisa ter essa base forte, né? E enfim, então a prática seria isso. Pare por alguns momentos e medite sobre isso, né? Eu acho que o mais importante aqui e que eu vou reforçar ao longo do tempo é a gente se autoconhecer mesmo, a gente parar para fazer esse trabalho. É muito importante a gente tirar um tempinho para nós e fazer esse autoconhecimento, parar para olhar por que isso está acontecendo, por que eu me senti mal em relação a essa situação, a essa experiência. E você integrar isso dentro de você, né? O que eu mais vejo é que a gente tem preguiça às vezes até de parar para olhar para os nossos problemas. E por exemplo, se você também não consegue fazer isso sozinho, que você procure ajuda de profissionais da saúde para te ajudar, sabe? Hoje em dia a gente tem vários recursos aí, tem várias terapias, tem os profissionais, psicólogos, né, que dão essa orientação, né? E às vezes a gente acha que não precisa, mas eu vejo que todos nós precisamos. A gente tem essa carência, né? A gente precisa aprender a fazer esse trabalho de autoconhecimento, de ser observador da sua vida. Porque quando você começa a entender como funciona esse lindo jogo do divino, a gente começa a ter uma vida muito mais leve, mais sutil. Você começa realmente a acessar essas frequências mais elevadas, né? De amor, de alegria, de paz. Então, é importante a gente fazer esse trabalho. E a autoestima está relacionada a isso. Então, quando você tem essa base forte dos seus valores, você tem essa autoestima forte e isso vai, sim, influenciar no seu campo energético, no seu campo vibracional, porque você vai se tornar uma pessoa forte no mundo. Você vai se tornar uma pessoa em que, se vier algo, você vai saber lidar bem com isso, porque você tem isso estabelecido em você. Então as experiências vão vir e você vai estar bem no mundo, você vai estar forte, você vai ter força interna para sustentar, para ter a ação correta na vida. Então que a gente possa fazer essa prática, tá bom? De olhar para nossa autoestima, para os nossos valores e ver o que a gente pode melhorar, tá bom? Então é isso, gente. O assunto de hoje. Eu vou fazer a nossa meditação guiada, então, para a gente poder integrar um pouquinho mais sobre a autoestima. E depois a gente faz a aplicação do Reiki, tá bom? Então, esse é o nosso momento de fechar os nossos olhos. De conectar com o momento presente, com o aqui, com o agora. Vamos fazer 3 respirações juntos. Primeiro a gente vai inspirar o ar, enchendo toda a nossa caixa
torácica. Pode manter o ar um pouquinho aqui dentro de você e aos poucos você vai soltar. Pode soltar isso de uma forma bem leve, bem sutil, para você ir acalmando a sua respiração e automaticamente acalmando também os seus pensamentos. Então a gente inspira e expira. Inspira mais uma vez e expira. A autoestima, ela está relacionada aos nossos valores, aos nossos princípios. A nossa imagem que a gente tem sobre si mesmo, sobre essa força interna que a gente tem dentro de nós, que precisamos estabelecer isso ao longo da nossa vida. Então é importante a gente parar para olhar para a nossa autoestima em todas as áreas da nossa vida. Nossa área de relacionamento, de trabalho, de ciclo familiar, da relação que a gente tem com nossos amigos. Olhar para todas essas áreas e se perguntar quais são os nossos valores e princípios aqui. O que é importante para mim, que eu preciso me respeitar? Quais são os meus valores? O que é importante? O que eu quero experienciar nessas áreas? Então é um processo que a gente precisa fazer de autoconhecimento. Porque a partir do momento que você tem essa base fortalecida dentro de você, o que você quer viver, você começa a ser forte no mundo, a ter essa autoestima de que quando acontecer algo no externo em que você que quer demonstrar para você algo que você precisa trabalhar, você vai ter essa força interna, você vai ter essa autoestima forte no mundo, de sustentar a sua verdade, sustentar aquilo que você acredita, você resgata essa força interna. Então é importante a gente observar isso. Observar essa força interna, porque é a partir dessa força interna que a gente tem a nossa estrutura emocional para lidar tudo o que acontece na nossa vida. Todos os conflitos que forem apresentados para você, você tem essa força interna de entender que é tudo sobre entre eu e Deus, é tudo entre você e Deus. E quando a gente entende que tudo que é manifestado no externo é o divino sendo apresentado para você, você consegue ter essa compreensão mais profunda dessa conexão maior, desse amor, né? Porque a gente lembra que a gente está aqui só para experienciar o amor. A gente está aqui para amar tudo ao nosso redor, principalmente aos conflitos que são apresentados na nossa vida e que por muitas vezes a gente não entende o porquê que aquilo está acontecendo. Então que a gente resgate essa conexão, porque essa conexão também está relacionada à nossa autoestima, a essa força interna, a essa ligação com a fonte maior. Então que a gente possa meditar sobre isso ao longo da semana,
intencionando e fazendo esse trabalho de autoconhecimento. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki, a toda a equipe espiritual do Reiki, eu, Gabriela Baide da Silveira, solicito autorização para canalizar energia Reiki. Essa energia de amor, paz e acolhimento, autoconhecimento, paz interior, para que todas as pessoas que se conectarem comigo possam acessar esse campo de energia por esses 27 dias, que a gente possa intencionar esse trabalho para a gente começar a desenvolver o nosso autoconhecimento, a nos tornarmos conscientes, observadores da nossa realidade, para que tudo que seja manifestado a gente lembre que é tudo entre eu e Deus. E que assim seja.
Aos pouquinhos você pode ir mexendo os dedos dos pés e das mãos para ajudar a despertar o seu corpo. Você pode se espreguiçar também. Vai voltando para o momento presente, para o aqui e para o agora. Tomando consciência do lugar onde você está. E aos pouquinhos você vai voltando aqui comigo. Gratidão, gente, por mais um dia de luz e de amor. Que vocês estejam uma semana incrível, essa segunda maravilhosa, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.